uma técnica bem legal que vocês podem praticar, que é a seguinte. Você pode. Você tem 3 formas de você se comunicar com a sua voz. A primeira é você falar de uma forma mais... Tem pessoas que falam de forma mais anasalada, pessoas que explicam um pouquinho mais assim, elas vão falando, vão ensinando, vão conversando, e ela está sempre falando assim de forma mais anasalada. Só que é uma pessoa que fala muito de forma anasalada, ela chega num ponto do curso que vai ficar chato escutar essa pessoa, porque a pessoa fica o tempo todo falando assim, ela vai falando, e chega um momento que você, cara, você não aguenta mais aquela aula. E tem uma segunda forma que é a garganta. Quando você fala com a garganta, você já fala um pouquinho mais forte, você não fala mais de forma anasalada, só que você vai cansar rápido, você vai ficar mais ofegante, você vai ter que controlar um pouquinho mais a respiração e você vai parecer que você está entusiasmado o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai ficar igual o vocalista do Linkin Park, vai acabar a voz, igual o Zé de Camargo. Porque você vai ficar forçando aqui a garganta o tempo todo. Muito entusiasmo o tempo todo cansa. E tem o diafragma, quando você fala do diafragma, você controla um pouco mais o que você vai falando, você controla a respiração, você controla um pouco mais o teor da conversa. E quando você entende um pouco mais sobre isso, você vai transitando. Se você quer trazer uma energia um pouco mais tranquila, você vai falando um pouquinho mais com o nariz, mais anasalado. E quando você quer trazer um pouquinho mais de ênfase, você vai forçar um pouquinho mais aquela fala com a garganta. Mas quando você vai ter um controle nessa transição entre garganta e anasalado, o diafragma é o que vai te ajudar isso. E assim, mas como você descobriu isso? Né? Eu sempre fui muito tímido, né? Teve uma época de fazer aula de teatro para superar a timidez. E aí na aula de teatro eu fui descobrindo as formas que você pode se comunicar. Seja com o diafragma, seja com a garganta ou de forma um pouquinho mais anasalada, mais tranquila, se você precisa se expressar tanto. Então, o controle, através disso, você pode também através dessa forma de falar, você consegue nivelar um pouco mais a energia das pessoas. Faz um teste. Se você estiver conversando com alguém, se perceber que essa pessoa está dispersa, fala um pouquinho mais baixo. Fala um pouquinho. Ou respira. Ela está conversando. Mas por que eu estou te falando tudo isso daqui? Você não precisa ficar se matando para trazer a atenção da galera do fundão. Às vezes você vai ter que chamar atenção. Mas, pessoal, presta muita atenção. Respeita a galera do fundo aí. Respeita a galera do lado aí que precisa escutar, precisa prestar atenção. Vocês estão conversando muito. Então, assim, isso vai ajudar bastante nessa questão de você ter um controle um pouquinho maior da sua turma. Porque nem sempre você vai ter esse controle. Só que quando sair do controle, você quebrar um pouco o padrão através da tonalidade das distinções, ajuda bastante. E eu sou o cara que tenta chamar atenção, até de vez em quando eu falo um palavrãozinho. Aquela pessoa que foda, não faz. De forma natural, só para chamar atenção, dependendo do ponto, dependendo da conversa. Não é todo mundo que é a favor disso, e cada um tem seu específico, tudo bem. Mas existem várias formas de você liberar isso aqui. Todo mundo entendeu aqui sobre liderança? Tem sentido até aqui? Faz sentido? Posso passar para o slide? Comunicação. O que é comunicação? Uma oratória. É uma oratória, né? Comunicação é o quê? O que é comunicação? O jeito de se expressar. O que mais que é? Forma de se interagir com outra pessoa. O que mais? Direcionamento. O que mais? Dialogar. Ou seja, olha lá, o educador que diz, não sei me comunicar, na verdade ele está dizendo, eu tenho medo de ser educado. Não sei me comunicar, na verdade você só está com medo da pessoa achar que você não fala com ninguém, quer dizer, você não sabe se comunicar, aquele cara é muito chulo, aquele cara é muito bravo, aquele cara fala muito, nossa, não quer te falar com ele.
Corta. E, mano, você não sabe o medo que eu tinha de ser julgado quando chegava alguém. Tinha casa que tinha uma plaquinha assim, ó, não atendendo o testemunho de Jeová. E era tudo. Mas, assim, só para você entender, eu tinha medo de caramba, de acordar na rua e de pregar a palavra de Deus. Eu tinha medo do caramba de ser julgado. Mas tem uma parte da Bíblia que fala, né, que os tímidos não entrarão no reino do céu. A timidez não é só para você pregar a palavra. Qual que é o reino educacional que você quer chegar? Qual que é o seu propósito, né? Por que você escreveu tudo isso? Se você for tímido, você não vai pensar o que você escreveu na primeira página. Se você for tímido, você não vai conquistar o que você escreveu na primeira página, ou porque você quer ser educador. Se você for tímido, você não vai conquistar esse livro que você quer. E aí, se você falar aqui, ó, mas é que eu não sei me comunicar, aí eu não sei falar nos stories, eu não sei falar no Instagram, eu não sei gravar vídeo, eu tenho medo. Cara, isso aqui, ó. Só tem um medo de ser julgado, isso está só na sua cabeça. Isso está só na sua cabeça. Cara, vai aqui no metrô de São Paulo, dá uma volta no metrô, faz um vídeo gravando dentro do metrô. Você vai dar vergonha que dá. Só de imaginar, só de você imaginar, se a gente fizesse essa atividade, para todo mundo ir agora gravar aqui na Paulista, tomara que eu não faça isso. Porque realmente dá. Só que, mano, você gravou, deu 5 minutos, a pessoa nem liga mais você. Aí não está nem aí para você. E aí a gente tem um péssimo hábito de achar que a gente é o centro do planeta. Que todo mundo, que vai pensar no mundo. Cara, as pessoas não estão nem aí para você. Quem vai te seguir no Instagram não está se importando com você. Ele está se importando com ele. Ele não está seguindo porque ele é seu fã, porque ele torce para você ter sucesso. Ao contrário, ele quer saber o que você vai postar e que vai mudar o jogo dele, que vai transformar para ele. As pessoas entram no Instagram, nas redes sociais, por três motivos: comprar, aprender e se investir. As pessoas entram no Instagram para comprar, aprender e se entender. Você pode analisar. E não existe nenhum outro motivo pelo qual as pessoas entram no Instagram. Ou você quer comprar algo, ou você quer aprender aquela receita, aquele corte de cabelo, ou você só quer se divertir, seja com futebol, com automobilismo, com pegadinha, não importa. Então, você percebe que quando você segue alguém, você não segue alguém pela pessoa, você segue alguém por um desses três motivos. Seja uma loja, seja um curso, uma educadora. Deixa eu ver o que esse cara vai me ensinar a comprar o curso. Deixa eu seguir aquela pessoa para você engraçar pra caramba. Meu Deus. É entretenimento. Então, até você não segue uma pessoa por ela. Você segue por você. E as pessoas que te seguem é a mesma coisa. Não tem ninguém não sabe que vai estar com esse cara, eu quero acordar e torcer por ele. Eu quero acordar e eu quero ver o sucesso. Não. Da mesma forma que fala em publicidade, a pessoa não te segue só para ver suas graças. Porque a pessoa fala, não, você me segue porque ele me enxerga, ele só quer me acompanhar e ver, para me copiar. Talvez um pouco, mas no final das contas, no resto do dia, ela nem lembra você. Até a verdade. Então, assim, você tem que perder esse medo de ser jurado. Por quê? Porque a comunicação ela é uma habilidade de transmitir uma mensagem. A comunicação é a habilidade de transmitir uma mensagem. Quando você pensa na mensagem que você quer transmitir, não importa se você vai transmitir. Gente, eu sou tímido. O Will, sou tímido. Mas eu me acostumei com situações onde exponho a minha timidez. Só isso. A timidez, eu sempre falo que é como um ente querido que você perdeu. Pensa naquela pessoa que você amava muito e você perdeu ela. Você sente
Você esqueceu essa pessoa? Você não sente mais falta dela? Você já esqueceu nessa pessoa? Essa pessoa não faz mais diferença nenhuma. Ou não? Você não sente falta daquela pessoa? Às vezes você perdeu ela faz um mês. Às vezes você perdeu ela faz 1 ano, 10 anos. Mas você não esquece dessa pessoa. A saudade que você sente dessa pessoa é a mesma saudade que você sentiu no dia que ela se foi. Sabe o que mudou? Que você se acostumou com a dor da saudade. Você se acostumou com a dor da ausência dessa pessoa. E a timidez você nunca vai perder. Você vai se acostumar com a dor da timidez. Você vai se acostumar. Não tem como. Você vai estar tímido hoje, amanhã você vai fazer tímido de novo, só que amanhã você acostumou um pouquinho mais com isso, e depois você vai se acostumando, você vai se acostumando. Por isso que eu falo, eu sou tímido, só que eu me acostumei, eu tenho consciência da minha timidez. E mesmo assim, no vídeo, vai gravar vídeo, então mais ainda. Mas não tem o que fazer, pô. Não tem o que fazer. Então, independente do meu nível de timidez, a comunicação é a habilidade de transmitir uma mensagem. Não se preocupe, você que é tímido. Você também tem a capacidade de transmitir uma ótima mensagem, mesmo trazendo a sensação de timidez. Mesmo que a pessoa olhe e fale assim, caramba, esse cara é tímido pra você. E aí você vai compensar de alguma forma, entregando mais conteúdo, entregando mais transformação, e você vai se acostumando com esse ambiente. Dentro da comunicação, o David até reforçou no começo, existem 3 canais sensoriais. Existem 3 canais sensoriais que um bom educador precisa dominar. O primeiro é o canal auditivo, o segundo é o canal visual e o terceiro é sinestésico. Tem alunos que precisam de escutar para aprender e só escutar é o suficiente. Cara, o meu degradê é 0 baixo, médio alto, tanana. O cara escutou, ele fala assim, opa, entendi, mano. E ele vai lá e faz o degradê treino só com o que você explicou, só com o que escutou. Tem cara que você não precisa nem abrir a boca. Ó, o degradê é assim, ó. Ah, é assim? O cara vai lá e faz perfeito de som, você não precisou de falar, abrir a boca. E tem um cara que é sinestésico, ele precisa de colocar a mão lá, ele precisa sentir o movimento. Tem cara que é tão sinestésico que tem que pegar na mão dele. Cara, não tenha receio de pegar na mão do seu aluno se for necessário. Por quê? Porque o cara precisa sentir a sinestesia da pressão da máquina, da tesoura bem firme, do ângulo do peixe, da tensão da pinça de manejo. Então, esse cara, você pode explicar 10 mil vezes, igual o David falou, que ele chegava no aluno dele e falou assim, ó, presta atenção, é assim, é essa. Até que ele descobriu que o cara, a sinestesia do cara não era nem colocar a mão na massa, era sentir a emoção de tomar uma bronca, de tomar um puxão por ele. E isso é um tipo de sinestesia que o cara faz assim, ó, vira uma chavinha, quantas coisas que as nossas mães, nossos pais, nossos professores, as pessoas que amam a gente, que queriam ver a gente crescer, falavam, não faz isso, já falei, de novo você fez, não faz isso. Aí a gente presta atenção aqui, eu já falei para você não fazer isso. Porra! Aí você, opa, agora eu entendi. E assim, mano, não adianta você querer só falar para todo mundo, ou só mostrar, ou só trazer esse. Não existe. Ah, não, hoje essa vai ser uma aula 100% auditiva. Você basicamente está falando de primeiro de você, você fala assim, essa aula não é para você. E vice-versa. Você não já foi para o workshop? O barbeiro educador corta muito bem e fala assim, ó, vou passar aqui as zero baixa, média e alta, e assim, assado, e acabou. Na hora que ele ligar a maquininha, o workshop inteiro está lá. Silêncio vazio, já conhece os memorismos, os pensando, o cara fazendo uma obra de arte. A coisa mais linda. Isso foi uma aula sem socialismo. Auditiva é muito difícil. Você falar algo inteiro, mas também tem que falar, você tem que falar
necessário e trazer atenção. Então, se você entende esse jogo, você entendeu que nem todo mundo recebe a mesma informação do mesmo jeito. Passo a passo do point cut. O que é o point cut, gente? Quem sabe o que é o point cut? Quem falou? O que é o point cut? O point cut é a textualização de uma micromesh. E ele gravou, ele foi auditivo, ele gravou o que o Adailton falou. O point cut é a textualização de uma micromesh. E eu tenho certeza que todo mundo, vamos lá, todo mundo repete comigo. Todo mundo repete comigo aqui. Eu vou perguntar o que é o point cut e todo mundo vai falar em voz alta o que é o point cut. Uma textualização de uma micromesh. Então, 3, 2, 1, gente. O que é o point cut? A texturização de uma micromesh. Pronto, então agora que vocês entenderam, todo mundo já tem um DVD melhor que o Adailton para a aula. Vamos lá. Só saber, só escutar, só entender o que é o point cut não é o suficiente, talvez. Para alguns sim, mas não para todos. O que é o point cut? E como fazer o point cut? Só que o cara precisa de ver como é que faz o point cut. Agora entendi, a micromesh vai ser pontinho mais escuro, porque um monte de fiozinho no mesmo lugar. Eu só preciso diminuir aquele fiozinho para ficar mais clareado, deixar aquela porção mais escura. Mas tem como você fazer um point cut num ponto escuro, você clareia dentro dele, e tem como você fazer um point cut ao redor de um ponto claro, você clareia ao redor do ponto claro, para parecer que o ponto claro não é tão claro. E aí você entendeu o point cut, mesmo assim você viu como é que se faz. Agora todo mundo faz degradê perfeito, todo mundo viu o Adailton falando e fazendo. Todo mundo sabe falar o que é o point cut, todo mundo sabe, viu o Adailton fazendo o point cut, agora todo mundo, que é o melhor degradê do mundo, não precisa mais ter aula, não precisa ter aula prática. Não, ele é um cara que precisa de uma mão na massa. Ele entendeu o que é o point cut, ele viu fazendo o point cut, só que ele precisa de ver se realmente validar se aquilo que ele tem sentido, se aquilo que ele viu e ouviu tem sentido que ele tem que fazer. Então, meus amigos, a minha pergunta para vocês é: num workshop, num curso online, como que você vai trazer uma sinestesia se o cara não vai botar a mão na massa? A minha pergunta, quem consegue responder essa pergunta? Uma lição de casa? Como que eu posso trazer uma sinestesia numa palestra, num workshop, num curso online, sendo que lá naquele momento o meu aluno não vai colocar a mão na massa? Escrever no papel. Perguntando para validar. O que mais? No dia a dia, falando para ele praticar. Praticando no dia a dia. O que mais? O quê? Descrever. O que mais? Tem mais um detalhezinho aí. Hã? Cara, acho que ninguém é tão antiga assim, nem eu, tá? Mas alguém ouviu falar de radionovela? Radionovela, cara, você tem noção? Como? Teve uma radionovela que teve um ano, eu vi um vídeo sobre isso, teve uma radionovela um ano que não existia novela, não existia televisão, existia um rádio. E os caras teve um episódio da novela, naquele dia, que eles estavam simulando um ataque alienígena. Que estavam vindo no SBS, ninguém sabia que era novela. E naquele dia, o Brasil entrou em colapso e muita gente se matou porque achou que existiam alienígenas vindo para o Brasil. Muita gente se matou. Ou seja, para a gente ter sinestesia através da fala, porque não tinha nenhum visual, você tinha que imaginar. A sinestesia é como se fosse a pessoa imaginar. Se eu falar para vocês agora, fecha todo mundo os olhos. Todo mundo, fecha os olhos. Fecha os olhos. Agora, imagina aquele lugar que você sonha viajar, mas imagina, deve ser aquela praia, aquela montanha, aquela casa, aquele país, a Torre Eiffel, não
Não sei. Imagina isso. Todo mundo imaginando? Agora, imagina uma pessoa que você gostaria que estivesse com você e ela está do seu lado agora, nessa imaginação. Ela está do seu lado. Você consegue ver vocês dois observando esse lugar e falando assim: conseguimos. Olha, estamos aqui. Estamos aqui, ó. Olha que lugar bonito. Nossa, quem diria, um dia nós chegaríamos nesse ponto. Agora, abre o olho. Opa, vocês voltaram para o mundo real. Né? Não tem nada demais isso. Você só imaginou. Não tem nada a ver com hipnotismo, não tem nada a ver com emoção, não tem nada. Não. É só para vocês imaginarem. Traz uma sinestesia, traz um ar diferente. Se bobear, tem cara que é tão habilidoso de fazer isso, que faz você imaginar um chocolate, um café, e você sentir o cheiro do café enquanto você imagina. E isso acontece porque a sinestesia, ela só acontece quando você faz a pessoa imaginar. E quando você, mesmo que a pessoa esteja bem, e a pessoa só vai imaginar quando você for rico nos detalhes. E aí, por que eu falo da importância da sinestesia no workshop no curso online? Sempre ensine, sempre explique, sempre esteja rico nos detalhes, como se você estivesse ensinando uma criança cega. Como você descreveria o mundo para uma criança cega? Como você descreveria, como você ensinaria algo para uma criança? E aí, você começa a ser rico de detalhes. Por quê? Você tem que trazer coisas que são óbvias. E muito educador, gravem isso, gente. Muito educador não ensina o óbvio, porque o que é básico para você, você acredita que é básico para quem você vai ensinar também, mas o que é básico para você é avançadíssimo para as pessoas que você vai ensinar. E às vezes a gente não dá valor nisso. E a gente deixa isso passar batido. E esse é um detalhezinho do seu curso que faz mudar o jogo. Esse é um detalhezinho do seu curso que o cara olha e fala assim: mano, aqui, só o que me ensinou até aqui, já valeu cada centavo do meu investimento. Só o que me ensinou aqui já transformou meu jogo. E aí, qual que é o ponto, gente? A gente não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente já passou por esse processo, isso é básico para a gente. E a gente acredita que a gente numa aula só tem que impressionar o aluno. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu fui numa aula e não, eu tenho que mostrar aqui no brigadeiro, foi errado. Eu tenho que mostrar aqui no penteado, vou pentear. Eu tenho que mostrar que eu sou bom, mas na verdade, o educador de verdade não é aquele que mostra que é melhor do que ele já vai ver. É aquele que faz tentar fazer isso melhor que ele. Se você, como educador, na sua carreira como educador, você não conseguir fazer pelo menos um aluno seu te superar, ser melhor que você, não existe algo de errado no seu ensino. Não é possível que você não, ou você não sabe ensinar de fato, ou você está escondendo, ou você não sabe ou você não quer entregar tudo. E aqui é onde entra os canais sensoriais. Tem sentido aqui? Tem sentido? Beleza. Então, a gente tem os canais sensoriais, mas a gente também tem os canais temperamentais. Os canais sensoriais, eles são mais físicos, mais fisiológicos. Os canais temperamentais, eles são mais